Nós passamos agora ao quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. Pergunta da consulente Valdeci, aqui da cidade de Santos. A ouvinte quer saber se precisa dar o dízimo daquilo que, por exemplo, encontra na rua. Ela vai sendo aqui mais específica. Por exemplo, ela está se dirigindo à sua casa, ao seu trabalho, e no meio do caminho ela encontra lá um dinheiro no chão, perdido ali, uma nota de 50, uma nota de 100, e ela de repente, pegando aquele dinheiro, ela deve entregar então o dízimo dele na igreja. E ela fala também sobre ganhar o presente de uma pessoa. A pessoa lhe presenteia com algo, ela está perguntando se deve separar a 10ª parte daquele presente também na casa do Senhor. O que dizer a nossa ouvinte Valdeci, pastor? Eu quero dizer ao nosso consulente, o Machado fica a seu critério de dar uma contribuição relativa ao valor do objeto achado, ou dinheiro, né? E quanto a um presente ganho, é inteiramente seu. Quer dizer, não tem um valor, para apenas um presente. O dízimo ele é baseado na renda da pessoa. É, né, na pastor? renda da pessoa. A 10ª parte Quer dizer, daquilo esse aí também de receber. achado é questão pessoal. Não é questão que tem a base na Bíblia Sagrada. Muito bem. A próxima pergunta é do Marcos Braga, também aqui da cidade de Santos. Ele já mandou a sua mensagem pelo WhatsApp. Ele diz assim: bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo, para o pastor Natanael e todos os irmãos que fazem a programação. Estava explicando para um jovem que se diz cristão que ele não deve praticar capoeira. Quais são, pastor, as referências bíblicas que eu poderia passar a ele a respeito dessa prática? Eu quero dizer ao nosso consulente que a prática da capoeira tem ligação com religiões cujos cultos são afro-brasileiros, e essa prática é incompatível com o cristão, porque uma prática religiosa, vindo lá da África, mistura uma prática que não tem apoio na Bíblia Sagrada. Faz um outro exercício, mas não essa prática especificamente. Quem não tem compromisso com a Bíblia Sagrada pode exercer qualquer tipo de prática. Agora, quem tem que respeitar a sua posição à luz da Bíblia Sagrada, ou deve respeitar. É sempre muito importante a pessoa conhecer um pouco da história, não é, pastor? Qual a origem? Porque muitas vezes a pessoa vai apenas por aquela questão do exercício, da prática de uma atividade, vai fazer bem à saúde e tal, e aí a pessoa não se atém aos detalhes. Da onde veio a capoeira, né? Qual a origem dela? Em que ela está ligada? O que ela ensina? É como essas práticas que vêm do Oriente, né? Onde às vezes dá aquele um grito para despertar a emoção da pessoa, para lutar, chinês, japonês e outros tipos de lutas assim, né? Tem a finalidade para quem mora lá, quer dizer, quem vive lá, certo. Mas envolve também certas conotações religiosas. Muito bem. A próxima pergunta, pastor, é da Iranilde. Ela quer saber do senhor se é certo o cristão colocar em sua casa, em seu local de trabalho, onde ele está se relacionando, uma árvore de Natal, pastor. Nós estamos no mês, o último do ano, e agora estão aí já as festas natalinas, os preparativos. E aí todo cristão fica sempre com aquela dúvida, né? Devo ou não colocar em minha casa uma árvore de Natal? Veja bem, a comemoração de Natal
é relativa ao nascimento de Jesus Cristo. Tudo que concerne biblicamente ao nascimento de Jesus, efetivamente nós podemos comemorar à luz da Bíblia Sagrada. Práticas inventadas como Papai Noel e árvore de Natal e outros enfeites mais que não têm conotação com a Bíblia Sagrada, não deve participar, porque está dando uma margem fora da Bíblia Sagrada na sua maneira de agir. Então eu não recomendaria a nossa irmã usar a árvore de Natal na sua casa. A sua casa é um templo de Deus. Logo, pondo uma origem de situação que não tem parte com a Bíblia Sagrada, está fora. Agora, comemorar o Natal se deve comemorar, né? Claro, o nascimento de Jesus, embora não tenhamos uma data específica do nascimento de Jesus, mas não podemos negar a realidade do seu nascimento. E quando Jesus nasceu, não vamos negar o que diz a Bíblia. Houve alegria, houve festividade. Na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Está lá no livro de Lucas, capítulo 2. Houve um movimento fabuloso nesse particular, está registrado na Bíblia. Nesse particular, nós podemos nos movimentar. O nascimento mais importante da história, né? Mais importante da história. A próxima pergunta, também aqui da cidade de Santos, é do bairro Aparecida. É da nossa consulente ouvinte Elaine. Ela diz assim: pastor, essa semana meu filho de 10 anos me perguntou se há 2 deuses. Se Jesus é Deus e o pai de Jesus também é Deus, por que os dois têm poderes iguais? O senhor pode me ajudar a responder com clareza isto ao meu filho, por favor? Porque acho que não consegui responder a ponto de ele entender. Pois nesta idade, a idade de 10 anos que o menino tem, ele faz muitos questionamentos, faz muitas perguntas, o que é até normal pela idade, né, pastor? Agradeço e que Deus nos abençoe. Então está aí a pergunta da nossa consulente Elaine. De acordo com a Bíblia, há um só Deus subsistente em 3 pessoas, segundo as palavras de Jesus em Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 3 pessoas em um só Deus. É o que está na Bíblia Sagrada. Agora, quero dizer à nossa consulente Aparecida que seu filho, se ele demonstra esse desejo de conhecer melhor a Bíblia Sagrada, eu perguntaria, ele frequenta uma escola bíblica dominical, como nós temos aqui em nossa igreja, às 10 horas da manhã? Seria muito oportuno que ele pudesse dirimir as dúvidas dele com o conhecimento da própria Bíblia. O professor da escola daria a resposta imediata e ele poderia debelar essas dúvidas incontinenti e não manter, quer dizer, demonstra que uma criança de 10 anos que faz perguntas como essa é uma pessoa que tem afeição à Bíblia Sagrada, às coisas de Deus. Não se pode negar, mas vamos aproveitar a oportunidade para que ele tenha um conhecimento mais nítido, mais baseado na Bíblia Sagrada. E ele poderia, com a sua ajuda, frequentar a escola dominical às 10 horas da manhã, que é o horário que começa as aulas das crianças aqui, me parece. Sim. E estaria junto com colegas da sua idade, e juntos, então, estariam estudando a Bíblia Sagrada. Aí, o conhecimento dele aumentaria muito. E as dúvidas seriam dirimidas. E mesmo eu poderia, pessoalmente, atender a qualquer pergunta que ele fizesse para mim. Pastor, apesar desta ordem descrita em Mateus 28, 19, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo,
entre essas três pessoas da Trindade, há igualdade, pastor, de natureza, claro. de poder. Eles são iguais, não é isso, Iguais, pastor? perfeitamente. É um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas. São distintos, mas são iguais em natureza, né, pastor? Iguais em natureza, sem dúvida. Muito bem. A próxima pergunta... Cada um deles tem a sua missão, né? Por exemplo, Jesus. Ele veio a este mundo, tomou a forma humana para salvar a humanidade. Então, a salvação de uma pessoa é uma prática que só Deus pode realizar. E ele realizou mediante a sua morte na cruz, ressuscitou dos mortos, ascendeu aos céus, está sentado ao lado direito do Pai. Logo, estaria o Espírito Santo é aquele que convence o homem do seu pecado. Quer dizer, quando pregamos o Evangelho, é preciso saber que não é a nossa eloquência, a nossa capacidade pessoal que convence o nosso ouvinte, é a ação do Espírito Santo através da leitura e explicação da Bíblia Sagrada. Então é uma ação poderosa do Espírito Santo agindo junto à pessoa. Então essa questão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, podemos entender também pelo tempo de revelação de cada um. Como a gente vê no Velho Testamento, o Pai se revelando, depois no Novo Testamento, o Filho se revelando, e o Filho voltando ao céu, enviou o Espírito Santo. E agora o ministério é do Espírito Santo, atuando, né, pastor? Convém que eu vá, disse Jesus, porque se eu não for, não virá o vós o Consolador. Se ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convencer, quer dizer, é uma obra diferente daquela que Jesus realizava. Muito então, bem. Cada um tem a sua missão e de modo que constitui um só Deus em três pessoas. A próxima pergunta vem de Praia Grande e é do consulente Leonel Jesus da Silva. Ele diz na sua mensagem aqui: bom dia, Jesus falou na cruz que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aqui o Senhor Jesus falou para aquele malfeitor ali que estava com ele crucificado, que se arrependeu. Então ele recebeu do Senhor essa promessa. Depois o consulente fala sobre 1 Coríntios 15, 51 e 54. No 51 diz que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E no 54 diz que a morte foi tragada na vitória. Aí ele começa aqui, continua a sua mensagem. Se existe ou não o sono da alma. Naquele exemplo de Lucas 16, que fala do rico e também do mendigo Lázaro. Eu gostaria de uma resposta mais esclarecedora a respeito desse assunto. Desses assuntos, né, pastor? Em primeiro lugar, quero dizer, a alma não dorme. O corpo dorme na sepultura. Mas a alma se retira incontinente. Ou vai para um lugar ou para outro, como nós temos aqui em Lucas 16, também citada por ele. Mas vamos pela ordem aqui. A sua pergunta envolve três situações distintas. Primeiro, na cruz, Jesus, ao ouvir o pedido de um dos salteadores, que ele lhe disse: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Está em Lucas 23, versículo 42. A resposta de Jesus foi dada em Lucas 23, 43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então prometeu para ele que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso. Algumas pessoas objetam, dizendo que Jesus ressuscitou e só foi ao céu depois da sua ressurreição, 50 dias, vamos dizer, depois. Entretanto, não podemos negar que no versículo 47 do mesmo texto de Lucas, Jesus fez um pedido em seguida, quando disse para esse ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Naquela hora ele foi para o céu, em espírito. Seu corpo foi tirado da cruz e mais tarde foi sepultado. Foi ressuscitado. Mas de forma bíblica podemos dizer, a promessa de Jesus se cumpriu.
hoje estarás comigo no paraíso. Pessoas que não creem nisso começam a apresentar a ressurreição de Cristo, que ele só subiu ao céu em corpo glorificado. Mais tarde, que ele não se que ele estava apenas dizendo aquilo naquele dia. Não é verdade isso. Isso é uma mudança de colocação bíblica para quem não crê. Por exemplo, quem crê no sono da alma. Vai admitir isso. A alma dorme quando a pessoa morre. Não é verdade essa colocação. Os adventistas creem no sono da alma. Testemunhas de Jeová também não creem na subida da alma para o céu incontinente, mas a Bíblia declara. Então nós temos aqui. Agora a segunda pergunta de 1 Coríntios 15, 51, é uma situação completamente diferente da primeira pergunta. Aqui se fala da ressurreição, porque o texto da ressurreição começa em 1 Coríntios 15, e aí ele começa a aborda outra situação acerca de quando um cristão falece, ele tem a esperança da ressurreição. Então o crente falece, ele tem a esperança da ressurreição. E diz o apóstolo Paulo para realçar o problema: se esperamos em Cristo para esta vida presente, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 19. A nossa esperança em Cristo não está restrita a este mundo, como algumas pessoas pensam. Aí você é crente para ser rico. Não tem isso. Você não deve ser crente para ser rico. Você deve ser crente para ter uma esperança celestial. Porque se esperamos em Cristo só nesta vida, como diz a Bíblia Sagrada, somos os mais miseráveis de todos os homens. Um cristão, ao morrer, sua alma vai imediatamente para o céu. O texto citado pelo irmão aponta a ressurreição. Logo, não é uma situação igual a que ele citou em Lucas 16. Porque ali sim, no texto citado de Lucas 16, aborda a situação de dois homens que viveram diferentemente um do outro aqui na terra. Um era rico, o outro era pobre. O rico recebia aquele pobre, atendendo o pobre, dando as migalhas que caíam da sua mesa. E os cães vinham lamber as chagas. O rico era o Lázaro. O rico não é citado o nome, né? O rico não é citado o nome. Lázaro é que é o mendigo. É. Um deles, como diz aqui, o pobre, que mendigava as migalhas que caíam da mesa do rico. E que acontece que no texto declara, em Lucas 16, que um servindo a Deus, o pobre mendigava, e as migalhas caíam da mesa do rico. Já o rico, ao falecer, foi para o inferno. E no sofrimento pediu a Abraão que rogasse ao pobre que viesse pelo menos com o seu dedo na água, refrescar a sua boca, porque ele estava sofrendo terrivelmente. E a resposta foi negativa. Já o pobre estava lá no seio de Abraão, passando bem, feliz, e foi conduzido para lá pelos anjos. Logo, esse pedido do rico foi negado, e ele pediu para ajudar os irmãos dele na terra, também foi negado. A salvação das nossas almas nós decidimos aqui enquanto temos vida. Depois da morte ninguém decide a sua posição para onde vai. É aqui na terra quando decidimos. Vamos aceitar, como disse Jesus, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. São muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontram. Está bem claro na Bíblia Sagrada, palavras do Senhor Jesus, de modo que um ganhou o céu, o outro ganhou o inferno.
agora queria sair de lá a todo custo. E não era mais possível. Não era mais possível. A oportunidade tinha passado. Esse episódio do rico e do Lázaro, o mendigo, pastor, é o conhecido estado intermediário, não é, pastor? É o estado intermediário. Que vai da morte... Seol, Hades. Seol no hebraico, Hades no grego, representa um período provisório que a pessoa passa depois deste mundo e como dali para diante só segue o futuro que vou para um lado ou para outro. Né? Está no céu, está no lado do inferno. Muito bem. O programa Consultando a Bíblia está chegando ao seu final. Temos mais uma pergunta aqui, que é NK Homem. Eu acredito que o nosso ouvinte já foi atendido pela resposta que o pastor deu ao ouvinte aqui, Iranilde, sobre colocar árvore de Natal em casa. Então o pastor já explicou aqui para a nossa irmã Iranilde, acredito que atendeu também o nosso consulente NQI, falando que é uma prática pagã, que não é própria para a casa de um cristão. Não é isso, pastor? É. Não tem nada a ver com o Natal, né, pastor? Não, absolutamente. Pelo contrário, devia ser uma ocasião em que a pessoa procurasse se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não perece, mas quem não crê. E Jesus, como diz 1 João 12:12, ele é a propiciação pelos nossos pecados, quer dizer, o pagamento pela nossa dívida de pecadores, Jesus pagou na cruz, para toda a humanidade, todo mundo. Me parece que são 7 bilhões de habitantes na Terra, todos esses podiam ir para o céu. E o inferno não é o lugar do homem, vai lá porque prefere o caminho largo.